Vamos agora comemorar, junto com a nossa querida médica infectologista, doutora Celci Nunes, 168 anos do Couto Maia. E aí, Celci, boa tarde. Como vai você? Hoje é dia de festa aí, né? Seria, né, Mário, se a gente não estivesse passando por um momento tão difícil. Sim. Mas comemorar uma instituição no Brasil que faz 168 anos, eu acho que é uma coisa importante. A gente não pode festejar, Ah, fazer festa, mas honrar a gente precisa. conte a história desse instituto para gente. Ele começou com outro nome, não era? Começou, em 1853, foi criado o Hospital de Isolamento de Montserrat, que foi escolhido aquele local, lá no Bonfim, que era um local alto, afastado da cidade, muito ventilado e próximo ao mar, exatamente para receber os pacientes que chegavam nos navios mercantes, porque Salvador, naquela época, era um porto importantíssimo no mundo, e eles subiam para o hospital nos ombros dos escravos. Então, é uma história, assim, muito importante da gente ficar resgatar, né? Para que as pessoas tomem conhecimento do que foi. Sim, Celci. E como é que foi na história? Como é que ele andou? O Couto, depois virou o Couto Maia e o Couto Maia estava aí até pouco tempo. Pois é, no início do século XX, o Couto Maia teve um diretor, que foi doutor Couto Maia. E ele tomou o nome desse primeiro Hum. diretor, que ficou na direção 35 anos. E engraçado, Mário, que eu conheci uma pessoa que conheceu o Couto Maia. E foi uma pessoa que você deve conhecer, o professor Santos Pereira. Claro, 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 muito. Grande figura. E ainda é vivo, o professor Santos Eu Pereira. Eu não sei sei, como é que ele está eu de sei, saúde, mas ele eu me disse sei, o mas seguinte, ele me falou, ele disse assim, Couto Maia não era um expoente da medicina, mas ele pegou todas as pessoas que se destacavam na medicina naquela época e levou essas pessoas para o Couto Maia. Então, é uma história muito interessante. E o hospital serviu a comunidade baiana em todas as epidemias, de varíola, de cólera, e mais recentemente de dengue, de meningite meningocócica. Não sei se você lembra, em 2009, 2010, a gente sim. teve uma epidemia de doença meningocócica na Bahia, em Salvador especialmente. E o Couto Maia tem trazido esse trabalho para a comunidade baiana, nessas doenças, sempre doenças infecto-contagiosas. Celci, né, é um hospital de isolamento, porque essas doenças todas eram tratadas, em primeiro lugar, isolando as pessoas, não é isso? Exatamente. A gente tem os livros, inclusive a gente tem aqui no hospital, nós fizemos um memorial, e tem os livros que falavam dos tratamentos. Eram os tratamentos assim, chegar a usar sanguessuga, aqueles tratamentos que hoje a gente sabe que não tem nenhuma efetividade. Mas, assim, era mais o acolhimento e afastar as pessoas do convívio social, né? Ah, como uma forma de evitar o contágio. É isso? Como uma forma de evitar o contágio. Agora é E tem uma engraçado. outra coisa que é muito interessante, Diga, Celso, diga. é a questão da hanseníase, né? Hum. Um outro hospital, que inclusive o Instituto Couto Maia Eu ia foi falar isso. construído. Era um Então, pode leprosário falar. Eunice Viver. Ave Exatamente. Maria, você me lembro tanto disso. Eu ia dizer isso, que coincidência que o Couto Maia hoje está no lugar do leprosário antigo. E não é só Mas, isso, Mário. Em 1918, hum, o diretor
queria levar os rancenianos para serem atendidos no Couto Maia, que eles eram atendidos no Hospital dos Lázaros. Então, eles queriam fazer essa junção em 1918. E em 2018, nós fizemos isso aqui no Instituto Couto Maia. Nós tratamos também, agora nesse momento, infelizmente não, porque a gente está atendendo só Covid, mas todo o serviço do leprosário, atendimento de ranceníase, que está sendo continuado no Hospital de Mangabeira, que teve que sair daqui provisoriamente, mas 100 anos depois a gente fez isso que já estava sendo pensado no século passado. Que maravilha. Agora, a lepra era uma doença hanseníase, né? Porque antigamente se falava só lepra. Lepra era uma doença que metia um medo da zorra, né? Porque cara é leproso, tanto que tem leproso mental, leproso de vários tipos, você diz assim, aquilo é um leproso. Mas era uma doença que metia um medo danado, né? Na verdade, lepra é o nome utilizado mundialmente. No Brasil, por causa muito do estigma que ficou com a doença, foi trocado o nome. Eu não me lembro exatamente quando, mas acho que foi na década de 70 a 80, para hanseníase. E, assim, as pessoas tinham muito medo de hanseníase, mas a hanseníase, para você transmitir, você precisa de um período de contato íntimo e prolongado. Não é igual a Covid. E num contato só, não é igual a doença meningocócica, não é igual a outras doenças, e causava tanto medo, né? E tem uma outra coisa, a hanseníase tem um componente genético muito importante. Então, você vê famílias que têm hanseníase. Então, o pessoal diz assim, não tem hanseníase quem quer, tem hanseníase quem pode. É quem tem uma alteração genética que facilita a proliferação do bacilo. Agora, e o tratamento hoje da lepra é mais eficaz? Porque é uma doença, inclusive, dos tempos imemoriais, bíblicos, né? Jesus, inclusive, curando leprosos, essa coisa toda. Como é que é o tratamento hoje? A gente tem o tratamento agora vai ter uma mudança, que o tratamento vai ser único, porque o tratamento depende da forma da hanseníase. Você pode ter um tratamento de 6 meses ou um tratamento de 1 ano. Agora, o paciente cura. Ele pode, às vezes, como é uma doença muito complexa e de difícil diagnóstico, que às vezes é só uma manchinha que a pessoa tem. Ela nem procura uma unidade de saúde. Você pode já pegar numa fase avançada que já tem comprometimento do nervo. Então, mesmo você tratando, a pessoa ficando curada e não transmitindo mais, ela fica com aquela sequela. O pé caído, né? O nariz, que ele tem um comprometimento do osso do nariz. Então, tem várias coisas. Larofitalmo, que é aquele olho aberto, que ele não consegue fechar. Então, às vezes, a pessoa, quando não diagnostica rápido, ela fica com esses comprometimentos. Eu estou conversando com a doutora Celci Nunes, diretora do Instituto Couto Maia, que hoje comemora 168 anos. Celci, como é que está a situação do Covid lá no Instituto Couto Maia? Mário, a gente ainda está com uma ocupação muito alta. A gente está com a taxa de ocupação hoje acima de 80%. Mas, assim, o que a gente percebe é que a fila da regulação, a pressão da regulação reduziu. Mas a gente não conseguiu ainda, porque, assim, os pacientes demoram também de ter alta, né? Mas a gente está internando pacientes todos os dias, ainda com Covid. Então, a gente sabe que reduziu o número de casos ativos, reduziu a pressão da regulação, mas a gente ainda está com os hospitais cheios. E o tempo de internamento é muito grande ainda, Celci? A gente está com uma média de tempo de internamento de 11 dias em enfermaria e 13 dias em UTI. É um tempo grande. Agora, claro que isso é uma média. Tem pacientes que ficam muito mais tempo. Tem pacientes que passam 60 dias na UTI. Mas também é número pequeno.
Então não é uma gripezinha mesmo, né, doutora? De maneira nenhuma. Não é uma... É claro que algumas pessoas têm uma gripezinha, mas quem tem quadro grave é grave. É grave. Valeu, agora tem uma outra coisa que eu quero falar da história. Diga, claro. Primeiro, assim, quando a gente se transformou em Covid, eu acho que a gente, por essa experiência passada de um século, mais de um século e meio, é claro que sempre teve alguém que teve contato com alguém. Isso vai sendo repassado com as gerações. Eu acho que isso é uma coisa importante. Então, a gente teve muito menos problema, por exemplo, para usar aqueles EPIs todos. Tinha pessoas que nunca tinham ouvido falar em NAS 395. Para a gente já era uma coisa corriqueira, que a gente já usava para outras doenças. Não, obviamente, na intensidade que a gente tem usado. Mas tem uma outra coisa que a gente aprendeu nesse tempo. Por exemplo, como as vacinas são importantes. Quando eu era estudante de medicina, eu estou no Cotumaia desde o 4º ano de medicina. A gente tinha enfermarias de sarampo, enfermarias de difteria, com vários pacientes internados. Isso acabou. E o que acabou com isso? A vacina. Até 2013, a gente tinha, quem mais internava lá no Cotumaia, aqui, né, agora no Cotumaia, eram pacientes com meningite. Em 2010, as vacinas para as principais bactérias que causam meningite foram introduzidas no Programa Nacional de Imunização. As meningites praticamente desapareceram. Claro que a gente ainda tem, mas, assim, uma quantidade muito pequena. Então, eu acho que essa experiência da gente ver a vacina funcionar é muito importante. Por isso que a gente é tão favorável à vacina do Covid, porque a gente sabe na prática que funciona. E é mesmo. Hoje mesmo vou tomar minha segunda dose. Seu Cia, obrigado, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho, pelo Instituto também, viu? Volte sempre, sempre muito bem-vinda aqui. Um abração para você, seu Cia. Muito obrigada. Um abraço para todo mundo aí.